Amém? Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que gritou no meu coração no início do mês de dezembro. Eu fui ministrar na nossa igreja lá em Xinguara. E o Senhor me deu essa mensagem e eu pedi ao missionário que me desse a oportunidade de ministrar essa palavra, porque é uma palavra que ela ainda está queimando dentro de mim. Então eu quero ler com vocês e eu preciso de um tempinho para poder situar vocês dentro da questão que eu quero abordar. Então aguenta só um pouquinho até chegar no cerne da questão. Amém? Marcos capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 9, na versão NBV, por favor. Aleluia. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Faltavam 2 dias para o início da festa da Páscoa, quando não se comia pão feito com fermento. Os sacerdotes principais e mestres da lei ainda estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus secretamente e entregá-lo à morte. Mas não podemos fazer isso durante a Páscoa, diziam eles, senão haverá uma revolta no meio do povo. Verso 3. Enquanto isso, diga enquanto isso. Mais uma vez. Outra vez. Enquanto o quê, pastora? Enquanto os fariseus estavam procurando um jeito de prender Jesus, enquanto eles tramavam algo para matá-lo, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Diga Simão, o leproso. Durante o jantar, entrou uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, de nardo puro. Quebrando o frasco, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Verso 4. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados e disseram uns aos outros: por que esse desperdício de perfume? Isso podia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Verso 6. Mas Jesus disse, leiam comigo bem alto, 1, 2, 3. Deixem-na em paz, porque... Diga comigo, aquela mulher fez algo muito bom. Verso de número 7. Jesus continua dizendo: vocês sempre têm os pobres entre vocês, e eles necessitam grandemente de auxílio, e podem socorrê-los sempre que quiserem, porém eu não vou ficar aqui por muito tempo. Ela fez o que podia, e antes do tempo ungiu o meu corpo, preparando-o para o sepultamento. Eu afirmo a vocês que em todo lugar onde a boa nova for pregada em todo o mundo, o feito desta mulher será lembrado. Nós estamos pregando as boas novas, quase 2000 anos depois, e estamos falando sobre o que esta mulher, que nem nome tem para nós, fez um dia na presença de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga assim comigo, quebre o vaso. Diga forte, quebre o vaso. Perfume dentro do vaso não tem utilidade. Queridos, a Bíblia, ela tem diversas comparações. Ela tem muitas tipificações para falar da igreja, para falar de Cristo, para falar de Israel e para falar de nós como cristãos. Por exemplo, a igreja ela é comparada a um corpo, composta de vários membros vivos e também muitas outras coisas. Não precisa abrir a Bíblia e eu vou ler para vocês. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Então, a Bíblia compara a igreja a um corpo,
onde os membros estão ligados e eles são interdependentes uns dos outros. Por mais que o pescoço não entenda a necessidade do dedo mindinho, ainda assim cada um está no seu lugar, porque é uma necessidade do corpo. Amém? Amém? Segura aí. Cristo também, ele recebe tipificações ou comparações. Então Cristo, ele é chamado na Bíblia como o cabeça da igreja, o cabeça desse corpo. Ele também é chamado de alicerce, aquele que é o fundamento, que é a base. E Jesus também, ele é chamado de fonte de água viva. Nós encontramos no texto sagrado, em Efésios 5:23, a referência que fala de Jesus sendo o cabeça. E diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador de todo o corpo. Você pode dizer amém? Encontramos em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, quando Jesus, ele é falado como o alicerce, e diz assim: ninguém, diga ninguém, ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus, o Cristo. Encontramos em João capítulo 4, verso 14, a tipificação de Cristo como sendo a fonte de água viva. E diz assim, ele falando à mulher lá no tanque, diante daquele poço, ele diz assim: mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede, porque a água que eu dou se tornará dentro de vocês uma fonte a jorrar para a vida eterna. São as tipificações bíblicas. Agora, a Bíblia também fala de nós cristãos com algumas tipificações. E eu preciso falar um pouquinho sobre isso. O cristão na Bíblia, ele é comparado a muitas coisas. E algumas são muito belas, outras nem tanto. Mas todas muito certas. Uma delas, e é lindo demais, é que a Bíblia nos compara com águias. Olha só o que diz em Isaías 40, verso 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia nos chama de águias. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então é uma ave poderosa, é uma ave forte. A Bíblia também nos compara como a palmeira. E esse é um dos meus textos mais preferidos. Se eu posso ter várias preferências, esse é um dos meus mais preferidos. Salmo capítulo 92, verso 12 até o 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então nós somos águia, nós somos também palmeira, nós somos também vasos de barro. E diz assim em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? Diga o Espírito Santo. Fale mais forte, qual é o tesouro? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Tudo ou qualquer coisa que fluir através de mim e de você, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Vou falar de novo. Por melhor que você ou eu sejamos, por melhor que sejam nossas habilidades, por melhor que sejam nossos dons e talentos, tudo isso só é porque Ele habita dentro de nós. Aí o Senhor ainda diz assim: além de vaso de barro, vocês também são vaso escolhido. Diga, eu sou vaso escolhido. Atos capítulo 9, verso 15 diz assim: disse-lhes o Senhor, vai, porque este é para mim, aqui o Senhor está falando de Paulo, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela está repleta de comparações, de tipificações.
Então sempre que você encontrar algo dizendo assim, a Bíblia diz que você é como vaso de barro, é verdade. Mas a Bíblia também diz que você é águia, também diz que você é palmeira, também diz que de você flui águas vivas, porque nós bebemos do Senhor. Você também é vaso escolhido. E tem esse texto que nós lemos, desculpem, que o Senhor de certa forma nos compara ao vaso de alabastro. Pastor, eu nunca ouvi esse termo, sei nem o que quer dizer esse vaso de alabastro. Não tem slide hoje. Vocês vão ter que fazer a mente de vocês trabalhar, amém? Porque toda vez que eu faço um slide, eu passo 15 dias sendo zoada. Também não estou afim de sofrer bullying, eu gosto. Você gosta, Karine? Tá? Porque ficam me zoando. A professora com slide. O vaso de alabastro também é uma tipificação nossa. Não pela sua qualidade, não pelo seu valor, não pela sua excelência, mas porque o vaso de alabastro representa nesse texto que lemos uma entrega completa a Deus. O vaso de alabastro fala de alguém que não olhou para o valor daquilo que tinha, que não olhou para aquilo que havia investido, mas que fez uma entrega completa ao Senhor. Dito isso, vamos para o texto sagrado. Esse texto, ele é um texto muito claro, apesar de trazer algumas pequenas confusões, porque ele aparece em 3 dos 4 evangelhos. E quando você lê lá no Evangelho de João, capítulo 12, você tem informações desse texto, que parece falar da mesma mulher, mas alguns entendem que seja uma outra situação, das quais eu também faço parte. Eu acho que ali é uma outra situação, porque lá em João 12 fala de Maria chegando aos pés de Jesus, quebrando um vaso, fazendo derramar o nardo puro. Esta mulher de Marcos 14, a mesma de Mateus, fala que ela chegou sem nome, com um vaso de alabastro, contendo também o nardo puro, é o mesmo perfume, é o mesmo líquido, mas ao quebrar esse vaso, ela derramou sobre a cabeça de Jesus aquele perfume, ungindo todo o seu corpo. Mas tirando essas pequenas dificuldades de interpretação, o que eu quero falar com vocês é sobre a atitude desta mulher. Jesus, ele foi convidado para um jantar. E ele foi convidado para um jantar na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia diz que ele era um leproso. A primeira coisa que nós precisamos entender, que o texto não fala, mas está implícito, é que esse Simão, conhecido como o leproso, já não era mais leproso. Até porque se ele fosse leproso, as pessoas não iriam à casa dele. Então era alguém que já tinha tido um encontro com o Senhor e já tinha experimentado do poder de cura que o Senhor libera. E agora o Simão, que era conhecido como o leproso, era um homem curado pelo Senhor Jesus. E nós imaginamos, pelo texto sagrado, que Simão, o que antes era leproso, faz um jantar de gratidão ao Senhor, convida o Senhor Jesus e convida os seus amigos para aquele jantar. Irmãos, não era um jantar qualquer, era um jantar onde haviam autoridades. Foi um jantar muito planejado. Os convidados foram escolhidos a dedo para estarem ali. Era um momento muito especial, porque o mestre da Galileia, aqueles que eles já estavam entendendo como ser o Filho de Deus, estava naquele lugar para receber em gratidão um momento de mesa com aqueles que ali estavam. Então Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Jesus já havia estado na casa de outro Simão, chamado de fariseu, onde outra mulher também lavou os seus pés com lágrimas e secou com seus cabelos. Aqui ele está na casa de Simão, o leproso, um homem que havia sido curado. Este Simão, ele experimentou de algo que poucos haviam experimentado ainda naquele tempo, porque somente Jesus podia curar a lepra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então certamente aquele homem já havia tido um encontro marcante com o Senhor. Então Jesus está naquele jantar preparado para ele,
organizado para ele. Ele era o convidado principal daquele jantar. Jesus, ele está sentado num lugar de honra, quando de repente entra uma mulher, e a Bíblia não dá nem um nome a ela. A Bíblia só diz que entrou uma mulher, carregando em suas mãos um vaso de alabastro, contendo um perfume muito caro, um perfume muito valorizado. A Bíblia dá uma estimativa de valor e diz que aquele vaso de alabastro contendo aquele perfume era equivalente ao trabalho de um homem para sustentar a sua família por um ano. Querido, se nós fôssemos fazer essa soma hoje, eu nem somei, nem me atentei para isso, mas seria o quê? Uns 20 mil reais aí para frente? Uns 30 mil? É muito dinheiro, um valor altíssimo, 15 mil reais mais ou menos. Então aquela mulher, ela estava carregando algo de extremo valor para si, que ela havia trabalhado muito. E quando ela chega diante do convidado principal daquela festa, numa festa que ela não foi convidada para estar, num lugar que ela não era nem desejada, nem querida, a sua presença ali incomodava as pessoas. Tanto é que a Bíblia vai dizer exatamente isso: olhavam para ela e teciam entre si comentários contrários à presença dela. Aquela mulher entra e, sem se importar com quem quer que fosse, ela derrama, ela quebra aquele vaso e ela derrama sobre a cabeça de Jesus todo o perfume que ali estava. Se você quiser anotar, nós vamos começar a falar agora sobre ela. Escreva assim: Jesus na casa de um leproso. Tem muita gente que tem medo de convidar Jesus para entrar na sua vida, porque é assim que ele se sente. E ele diz: Senhor, eu não posso te servir agora. Senhor, eu não posso entregar minha vida a Ti agora. Eu não posso ter o Senhor aqui dentro, porque eu ainda estou muito sujo. Eu estou doente, eu estou leproso, eu não tenho condições de recebê-lo. Mas Jesus estava demonstrando nessa atitude que quando ele é convidado, ele entra sem nenhuma reserva. Quando ele é convidado, ele entra e habita. Quando recebemos um convite para ir na casa de alguém, quando recebemos um convite para ir para um jantar importante, ou quando preparamos um jantar importante, nós nos esforçamos muito. Nós fazemos os preparativos para que tudo saia da melhor forma. Então nós olhamos para cá e vemos aqui uma festa, um jantar muito especial. E quando essa mulher, ela entra segurando algo que destoa, que não combina com quem ela é. É uma mulher que não tem nome, é uma mulher que não foi apresentada, é uma mulher que não foi convidada, carregando algo de muito valor nas mãos. Não combina. É mais ou menos como se alguém que fosse um assalariado entrando num lugar com, sei lá, algo muito caro. E você olha e diz assim: mas como que essa pessoa consegue andar com algo tão caro assim, se dá para ver claramente que ela não tem condições de possuir aquilo? Então aquela mulher, ela destoa do ambiente e ela também está destoando daquilo que ela está carregando. Mas ninguém sabia, aquilo era o que ela tinha de mais valor, era o que ela tinha de mais precioso. Ela entra com esse vaso de alabastro cheio de perfume, cheio de nardo, e ela, diante do Senhor, ela entra com firme propósito. Eu acho linda a posição dela. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Imagine um ambiente onde tem um jantar muito chique. Imagine um ambiente onde tem um jantar de elite. E aquela mulher totalmente fora da tradição. Aquela mulher totalmente fora do ambiente, as pessoas murmurando, as pessoas cochichando, as pessoas tecendo comentários, enquanto ela entra naquele ambiente, enquanto ela caminha em direção ao mestre. Ninguém a recebe, ninguém quer ela ali naquele jantar. Aqueles que estavam sentados confortavelmente começaram a ficar indignados com a presença dela. Eles sabiam que ela não deveria estar ali. E eles começam a ficar indignados. Mas aquela mulher,
ela continuou caminhando em direção ao Senhor. Independente do que falavam, independente dos olhares, ela não se atentou para as circunstâncias, ela não parou para dar atenção àquilo que estavam falando, ela não se importou com os comentários, ela não se deixou intimidar pelos olhares, ela tinha um propósito. Quem tem um propósito de vida, ele não se intimida com os olhares, com os comentários, ele não se intimida com o que as pessoas pensam a seu respeito, ele está preocupado em cumprir o seu propósito de vida, que é estar diante do Senhor. Outro ponto, escreva, ela veio com algo para oferecer ao Senhor. Diga comigo, ela tinha algo para oferecer ao Senhor. Pastor, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Aquela mulher, ela trouxe algo de muito valor para oferecer ao mestre. E nada, nem ninguém poderia fazê-la desistir. Irmãos, quantas pessoas entram na igreja, assistem a um culto, são tocadas pela palavra, o Espírito Santo mexe no seu interior, ela levanta a mão, entrega a sua vida ao Senhor, faz uma aliança com Cristo, mas logo desistem dessa decisão. Quantas pessoas que depois que saem daquele culto, daquele jantar, as pessoas se sentem ofendidas, acusadas, elas se tornam alvo do comentário das pessoas, e aí ela desiste. Aquela mulher não se importou com o que poderiam falar sobre ela, ela tinha um foco. Aquela mulher chegou diante do Senhor, aquela mulher se apresentou diante do Senhor, com sinceridade no coração. O seu coração foi derramado diante do Senhor antes que o perfume fosse derramado. O coração dela foi derramado antes que o nardo fosse derramado. Ela chegou diante do Senhor com um coração totalmente derramado e disposto. Ela estava pronta para oferecer ao Senhor aquilo que ela considerava de maior valor, a sua essência. Aquele perfume representa a sua essência. É quem você é de verdade, é tudo que você tem de mais valioso, é o seu eu, é a sua história, é a sua caminhada, é a sua vida. Aquela mulher queria derramar diante do Senhor a sua vida, ela queria entregar completamente a sua vida. E o mais interessante é que ela não sabia, mas Jesus estava esperando por ela. Jesus já estava esperando por ela e por aquilo que ela ia fazer. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus começa a repreender aqueles que repreendiam a ela. Outra coisa que nós aprendemos aqui, quando alguém te criticar, quando alguém te acusar, você não precisa abrir a sua boca, porque quem te justifica é o Senhor. Você não tem que bater boca com ninguém. Você não tem que tentar explicar nada para ninguém. Você não tem que justificar nada com ninguém. Você tem que se entregar por completo diante do Senhor, e Ele falará por você. A palavra do Senhor diz que Jesus começa a defender aquela mulher. Querido, naquele mesmo momento em que a mulher estava ungindo a cabeça de Jesus, os religiosos estavam tramando um jeito de matar Jesus. Aqueles que deveriam conhecer o Mestre, aqueles que sabiam da promessa, aqueles que conheciam a lei e os profetas, estavam tramando um jeito de matar o Salvador da terra. E aquela mulher que não sabia nada, mas tinha o seu tudo para entregar, ela tinha como propósito de vida se derramar diante do Senhor. Não é no muito conhecimento que nós atraímos a presença de Deus. Tem muita gente que conhece muita coisa. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Tem muita gente que nasceu em berço evangélico, que foi aluno assíduo de escola bíblica dominical, mas que hoje matam Jesus a cada dia que levantam da sua cama. Pessoas que matam o Senhor com suas atitudes, matam o Senhor com seu coração, mas existem aqueles que têm um coração sincero, e a única coisa que querem é se derramar diante do Senhor sem reservas, por completo, sabendo que Ele é aquele que está esperando por nós.
Ele estava ali só esperando por ela. Ele não estava ali para jantar. Ele não estava ali para comer daquela bela refeição. Ele estava ali para receber a unção sobre o seu corpo, porque em uma semana ele estaria subindo no madeiro. Em uma semana, dali a uma semana Jesus seria morto. Dali a uma semana e mais 3 dias Jesus seria ressuscitado. E 40 dias depois ele subiria ao céu. Jesus não estava ali para comer. Ele estava ali para receber a adoração que aquela mulher tinha para lhe entregar. Tem gente que acha que pelo muito conhecimento ele atrai a Deus. Não é o muito conhecimento. Conhecer é importante. Quando você conhece as promessas, você toma posse delas. Quando você conhece a palavra, você caminha na maneira como o Senhor quer que você caminhe. Quando você conhece a palavra, você se torna um estudante da palavra. A sua vida é moldada. Mas você nunca pode esquecer que conhecer demais e não viver o que conhece é hipocrisia. Não é no conhecer, é no viver Deus. É o viver Cristo. É o se quebrar diante dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Anote, ela estava decidida a adorar a Jesus. Ela estava decidida a adorar a Jesus e reconhecer que ele é rei. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, o Senhor diz assim: mas a hora vem e já chegou, diga já chegou. Fale para o seu irmão, a hora já chegou. Fala mais forte. Fala assim como quem conhece, quem sabe. Aí o Senhor diz, a hora já chegou. Que hora, pastora? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura desses que assim o adorem. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Já chegou a hora e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Queridos, essa mulher é um retrato da verdadeira igreja. Essa mulher é uma figura de como deve ser nossa adoração. É um exemplo de como deve ser o nosso louvor, de como devemos entregar a Deus o nosso ser por completo. Aquela mulher, ela foi um exemplo, e por isso o Senhor Jesus disse, aonde esse evangelho for pregado, essa mulher deverá ser lembrada, porque é assim que o Senhor espera que a igreja viva. A igreja precisa aprender a se derramar diante do Senhor. Nada contra um culto dentro do padrão, um culto, não é que a gente falava antigamente? Tradicional não, é tudo convencional, tudo bonitinho, sabe? A hora nada contra, eu gosto de organização, eu gosto da coisa bem planejada, mas eu adoro quando Jesus chega e bagunça os nossos planos, quando Ele chega e desmonta a nossa agenda, quando Ele chega e diz assim, existe um adorador aqui capaz de quebrar o protocolo e se derramar diante de mim. Ah, irmãos, que saudade dessa igreja que se derramava, que se quebrava e se jogava no chão e a gente saía daqui tudo babado. Que saudade dessa igreja que chegava e dizia, Senhor, eu só quero me jogar no chão. Cadê aqueles que se jogavam no chão? Sabia que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos adoradores sem reservas. Essa mulher, ela é lembrada porque ela é esse exemplo. Tudo bem, hoje eu não estou muito afim de gritar, tudo bem, mas todo dia não está afim, está errado. Tem um dia que você tem que se quebrar diante dele, se deixar derramar. E alguém vai dizer assim, você está sofrendo? Você vai dizer, não, eu estou adorando. Ah, porque olha lá, a irmã está chorando, tadinha. Ela não se importou com o que falavam a seu respeito.
Tadinho do irmão, o irmão está lá com a cara no chão, babando, o irmão deve estar passando na prova. Ela não se importou com os comentários que estavam fazendo a respeito dela, porque o propósito dela era se derramar diante do mestre. Essa mulher é o maior exemplo de um verdadeiro adorador. O que você tem de mais especial é a sua essência. Um dia eu disse isso aqui na igreja: servir a Deus de verdade vai custar a sua reputação. Você vai ser mal falado. Você vai ser mal falada. Nossa, que deselegante. Para que tudo isso? Por que fulano é assim? Por que a pastora só prega descalça? Precisa disso? Esse é o meu vaso de alabastro. E o único que sabe, entende. Não se importe com os comentários que tecem a seu respeito. Se importe em se derramar diante dele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aquela mulher não entrou naquele jantar para ver o Simão, o que era leproso e tinha sido curado. Ela não entrou naquele ambiente para ver um pregador diferente. Ela não entrou naquele ambiente para ver uma banda famosa cantar. Aquela mulher não foi ali porque estava tendo um evento especial, uma pregadora, um pregador de fogo. Porque tinha uma mulher de revelação, um homem de revelação. Ela não foi ali por causa de homem nenhum, a não ser o próprio Senhor de toda a terra. O que tem que te atrair é único e exclusivamente o Senhor Jesus. Ele tem que ser a atração da sua vida. Ele tem que ser o motivo da sua existência. Ele tem que ser o motivo da sua vinda a esse lugar. Ele tem que ser o motivo da sua caminhada todos os dias. Ele tem que ser o motivo do seu fôlego, do seu respirar. Isso é ser cristão, isso é cristianismo. Menos do que isso ainda não é. Viva a sua vida. Construa seus sonhos, viva seus planos, glorifique o Senhor através deles, mas é Cristo que tem que ser o centro. Ele é a coluna vertebral da nossa existência. Por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. Tudo o que fizer, faça para glorificar o Senhor, porque se não for, você está vivendo uma mentira. Aquela mulher, ela não veio para ouvir ninguém especial, ela veio exclusivamente para adorar a Jesus. Aquela mulher, ela não esperou que todas as imperfeições da sua vida fossem tiradas. Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de me prostituir, quando eu tiver condições, quando eu tiver uma vida regrada, quando eu tiver uma vida melhor, eu vou adorar o Senhor. Não, ela foi exatamente do jeito que ela estava, crendo que quem faz a obra é o Senhor. Dependência total, exclusiva, dizendo: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, agora é com o Senhor. Porque somos vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas do Senhor. Tudo que Deus opera na nossa vida é por causa dEle. Aquela mulher veio a Jesus do jeito que estava e se prostrou aos seus pés. Anote, ela quebrou. Só coloque isso, ela quebrou. Quebrou o que, pastor? O seu vaso. Lembra que eu disse? Algumas conversas saíram ali no meio enquanto ela caminhava. E sabe quem é que estava tecendo comentários sobre ela? Marcos, capítulo 14, diz que os discípulos de Jesus, não eram os fariseus, não eram os religiosos, os discípulos de Jesus estavam falando da atitude daquela mulher. Não espere a aprovação de ninguém. Faça porque o Senhor Jesus te impele a fazer. Faça porque você sabe que tem que fazer.
Sabe, porque você conhece o teu Salvador. Faça porque você sabe que deve a Ele a sua existência. Faça porque você sabe que foi Ele que te resgatou e que se não fosse Ele, você nem mesmo estaria aqui. Faça por Ele, não por mais ninguém. No versículo 4 nós encontramos essa referência, onde diz que os discípulos olham um para o outro, a começar por Judas, e diz assim: que desperdício! Por que que ela quebrou esse vaso? Um vaso tão caro, uma pedra tão cara, e derramou esse perfume. Ela podia ter dado ao Senhor, e então venderíamos e ajudaríamos os pobres. Aí você vai dizer: pastora, mas que boa intenção. A intenção foi maravilhosa, mas o propósito não era esse. Não é de boas intenções que nós servimos a Cristo, é por propósito. Tem hora que a intenção é boa, mas o propósito é errado. Não adianta ter boa intenção e não estar com o teu coração ligado com a vontade do Pai. Não era hora de vender aquele perfume, era hora de ungir o corpo do mestre que ia morrer. Ela não sabia, ninguém ali sabia, mas o Senhor sabia. É por isso que tem hora que o Senhor nos manda fazer algumas coisas, a gente não entende, e a gente não pode questionar, a gente só deve fazer, porque nem nós sabemos o propósito, mas Ele sabe. Então você obedece, e cumpre o propósito, e Cristo é glorificado. A intenção dos discípulos não era ruim, mas eles não estavam entendendo, eles não tinham discernimento da situação. Eles não sabiam, Deus não tinha revelado. Jesus, ele ia ser morto, Jesus estava falando e eles não acreditavam. Lembra, Jesus vira para Pedro, fala: Pedro, eu vou morrer. E Pedro vira e diz o quê? Não, Senhor, eu não vou deixar. Primeira repreensão de Jesus, eu acho top isso daqui. Para trás de mim, cão, Satanás, diabo, capeta. Fala: mas Pedro, gente, Pedro é um discípulo. Não é um discípulo, é o discípulo. Você vê, Pedro, o discípulo, pôde ser usado por Satanás. Imagina você e eu. Você pode dizer misericórdia? Quando alguém falar assim: irmão, vigia que está emprestando tua boca ao diabo, não se ache a última Coca-Cola do deserto, não. Tá? Estamos todos sujeitos a isso. O problema não é o que Pedro falou, é porque Pedro não tinha o discernimento do que estava para acontecer. Não é ser crente, é estar dentro do propósito. Aquela mulher estava dentro do propósito. Aquela mulher, ela não sabia, mas o perfume que ela carregava, o unguento que ela carregava, estava sendo usado para o propósito correto. Mas enquanto estava dentro do vaso, não servia para o propósito. E o propósito era ser derramado na cabeça de Jesus. Aquele unguento era para ser derramado na cabeça de Jesus. Outra coisa linda nesse vaso é que ele tinha um gargalo comprido e ele era selado, fechado em cima. Se ela quisesse usar esse perfume, era só abrir e derramar sobre a cabeça de Jesus. Mas para que não houvesse a chance de, no meio do projeto, de no meio da situação, ela recuar, ela se arrepender, enquanto estivesse derramando o vaso, depois de ter sido aberto, ela quebrou o gargalo, e a única coisa que ela podia fazer era derramar o perfume inteiro, porque não ia servir mais para nada. Tem gente que abre a porta do seu coração para Jesus entrar, mas continua segurando o controle da sua vida. E às vezes ele põe Jesus para fora e chama Jesus para dentro. Põe Jesus para fora, chama Jesus para dentro. Eu te desafio essa noite a entregar a chave na mão do Senhor e deixar na mão dele, e deixar o controle sobre ele e nunca mais botar ele para fora. Quebrar o vaso, não ter jeito de voltar atrás. Não ter jeito de recuar. Quebra o vaso, derrame tudo e segura na mão de Deus. E vai. Derrama tudo. Ah, pastor, eu tenho medo. Vai com medo. Ah, pastor, eu estou inseguro. Vai inseguro. Ah, pastor,
pastor, eu não sei o que vai ser amanhã. Nenhum de nós sabemos. A única certeza que temos é que tem um lugar no céu preparado para aquele que caminha com o Senhor. E é para lá que estamos indo. É para lá que estamos indo. É a única certeza que a igreja tem que ter. Irmãos, eu vivo dizendo, há dias bons e dias maus sobre todos. Que Cristo esteja presente em cada um deles. Nos dias bons e dias maus. Que Cristo esteja presente em cada um deles. Ah, a senhora está falando isso porque a senhora já está... Inclusive hoje é que dia? Dia 5? Dia 24 eu faço aniversário de crente. 31 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Estou novinha, quando eu digo que eu sou nova, é por isso. Minha nova, 31 não, 30. 30? É, 94? Ah não, 31, 2025. Eu estou novinha ainda, gente. Mas eu comecei um dia também. Eu tive medo também, eu tive insegurança também. Eu tive que aprender, ainda estou aprendendo. Então é só entregar a sua vida, quebre o gargalo, quebre o vaso por completo e derrame tudo diante do Senhor. Depois que o gargalo é quebrado, não tem mais como reter o conteúdo. Depois que o vaso é quebrado, não tem como mais segurar nada. E depois que o vaso é quebrado e o perfume é derramado, até quem não queria vai ter que sentir o aroma do perfume derramado. Até quem não queria é obrigado a sentir o cheiro da sua essência. Tem que sentir o cheiro que exala da sua vida, que é Jesus. Porque um perfume dentro do vaso ninguém sente o cheiro, mas quando ele é quebrado, ele toma conta do ambiente. Um crente que é quebrado e derramado diante do Senhor, onde ele chega, ele muda a atmosfera do ambiente. Onde ele chega, as pessoas sentem o cheiro de Cristo e dizem assim: o que é que tem na sua vida? Porque você é diferente. O que acontece com esse lugar que quando eu cheguei, eu comecei a me arrepiar e sentir uma coisa gostosa? Aí você vai dizer: é porque eu quebrei o vaso e derramei a essência. Aonde eu vou, tem a essência do meu mestre. Tirar a tampa e derramar um pouquinho não faz efeito. Nós tomamos banho, passamos um pouquinho de perfume e vamos a lugares. Depois de um certo tempo, nós transpiramos e passamos a cheirar não tão bem como quando estamos com perfume. Mas quando você quebra o vaso e libera todo o conteúdo, nunca mais você perde o cheiro dessa essência. Você pode até tentar, mas vai ser quebrado e derramado e nunca mais você voltará a ser como antes. Sabe, irmãos? Não há desperdício quando nossas vidas são consumidas para a glória de Deus. Ah, mas você aceitou Jesus tão jovem, tadinho. Olha só, 14, 15, 18 anos e já é crente. Ô dó, perdeu a vida, perdeu a juventude. Perdeu nada, irmão. Você está gastando a sua vida em função do Rei dos Reis, do Senhor de toda a terra. Toda a vida e força que recebemos de Deus foi para serem gastas para Ele. Você tem mais vida para gastar com o Senhor. A gente ama quando alguém vem e entrega a sua vida a Jesus, mas eu fico deslumbrada quando uma criança, um adolescente vem e eu falo: eita Jesus, esse aqui vai acabar com o inferno, porque ele vai aprender nos pés do Senhor a ser um jovem diferente, a ser um homem, uma mulher diferente. A gente já tem que consertar um bocado de coisa, mas aquele que começa a sua vida nos pés do Senhor, ele cresce com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aquela mulher deixou fluir livremente o líquido daquele vaso. Aquela mulher deixou fluir sem a mínima possibilidade de recuperar uma gota sequer do que havia sido derramado sobre Jesus. Não há desperdício quando nós entregamos nossa vida a Ele. Adorar ao Senhor, diga adorar.
Adorar em espírito e em verdade significa derramar o seu coração na presença do Senhor e não ter mais o controle. Entregar a Ele por meio da sua adoração tudo o que você tem. Aquela mulher quebrou o vaso. Aquela mulher deixou fluir livremente. E a palavra do Senhor diz em Marcos que encheu toda a casa do aroma que saía daquele recipiente. Quando ela quebrou, a essência daquele perfume pôde ser sentida por todas. O doce cheiro de Jesus. Quando tem um crente quebrado, um crente que se entrega completamente ao Senhor, o cheiro de Jesus, ele enche a igreja. O cheiro de Jesus enche a casa. O cheiro de Jesus enche o ambiente. O cheiro de Jesus muda o ambiente. O cheiro de Jesus muda as vidas que chegam perto de um crente quebrado e derramado diante do Senhor. O cheiro de Jesus muda tudo. Se você quiser ser um adorador, se você quiser realmente ser um adorador, você vai ter que quebrar o vaso. E você vai ter que deixar derramar o líquido livremente. Eu nunca vi um crente que se deixou derramar de verdade, que quebrou de verdade o vaso, se arrepender da oferta de vida que ele fez. Não há arrependimento quando você se derrama diante do Senhor e entrega a Ele aquilo que você tem de mais precioso. Você entrega a sua vida, você entrega a sua alma, você entrega seus planos, você entrega seus sonhos, você não tem mais nenhum controle, você entrega o controle de tudo a Ele, deixa Ele comandar seus passos, comandar sua caminhada, deixa Ele controlar sua vida. Não tem como a vida de um crente desse dar errado. Irmãos, eu olho para trás, 31 anos que eu sirvo ao Senhor, eu tinha 18 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. Tudo que eu vivo hoje não passa nem perto dos planos que eu tinha. Porque a palavra do Senhor diz que Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu acho que você não entendeu. Ele vai fazer muito mais do que você já pediu, do que você já sonhou, do que você já pensou. Os teus planos não estão nem perto daquilo que o Senhor tem para a sua vida, se você se entregar completamente a Ele. Não tem como dar errado. Alguns discípulos se indignaram com ela. Indignar, irmão, é ficar muito bravo, é ficar com raiva, porque olharam e falaram que era um desperdício. As pessoas olham para nós e dizem: que desperdício? Ah, mas o pastor e a pastora, eles têm uma oratória tão boa, eles poderiam estar ganhando tanto dinheiro dando palestras, fazendo serviço de coach. Nós não estamos perdendo nada, nós só estamos ganhando, porque caminhamos com o Senhor e a nossa vida foi derramada diante dEle. Tadinho, você podia estar descansando, você podia estar numa roda de amigos, bebendo, se divertindo, mas você está na igreja, você não está perdendo nada, você está ganhando, porque você se deixou derramar diante do Senhor. Deixe os outros se indignarem com você e se derrame diante do Senhor. Ah, mas para que tudo isso? Pastor, e eu estou falando o que nós ouvimos, tá? Pastor, para que investir tanto nessa casa? Esse prédio nem é de vocês. Daqui a pouco vocês vão sair daqui, vai ficar tudo aí. Para que investir tanto? O senhor podia estar trocando de carro, o senhor podia estar viajando. Nós não perdemos nada quando nos derramamos diante do Senhor. Deixe que os outros fiquem indignados com você. Cumpra o teu propósito e se derrame diante dEle. Eles estavam indignados. Imagine aquela mulher caminhando e ouvindo cada palavra. Imagine aquela mulher entrando naquela sala e aquelas palavras amargas com relação a ela sendo liberadas.
Imagina aquela mulher caminhando e as pessoas fazendo: que tola, que boba. Essa mulher podia estar ganhando dinheiro, vender isso aí, se sustentar um ano. E eles meneando a cabeça. Quantas vezes isso acontece em nosso meio? Quantas vezes ouvimos coisas desagradáveis quando estamos servindo ao Senhor? Mas olha, eu estou dizendo quando estamos servindo ao Senhor. Coisas desagradáveis quando estamos servindo ao Senhor, não fingindo que servimos. Fingindo, não adianta, porque as pessoas vão falar o que é verdade, mas quando estamos servindo ao Senhor, algumas pessoas vão falar, como aqueles que ali estavam falavam dela, não entenderam o que ela estava fazendo. Jesus reconhece a ação do seu coração. Jesus reconhece o que aquela mulher estava fazendo. Não se preocupe. Talvez você viva fazendo algo para o Senhor e as pessoas não entendem. Muitas vezes você é cobrado para ter uma postura diferente e você acha que é pesado demais. Experimente se quebrar diante do Senhor e você vai ver que não é pesado. Porque quando você se quebra, não tem mais nada a perder. As pessoas se incomodam quando elas têm alguma coisa a perder. Quando você não tem mais nada a perder, você só se lança. As pessoas se frustram quando elas criam expectativas. As pessoas se frustram quando aceitam a Jesus e acham que de repente vai se tornar um milionário. As pessoas se frustram quando elas aceitam Jesus e acham que a caminhada vai ser fácil. Eu postei isso no meu status hoje. Chamado sem confronto não é chamado. Vida cristã sem confronto não é vida cristã. Nós nascemos em pecado. O coração do homem é mau por natureza. O coração do homem, ele tende para o mal. E é por isso que o Senhor sempre está nos puxando. O Senhor sempre está nos moldando. O Senhor sempre está nos podando para fazer em nós homens e mulheres semelhantes a Ele. Mas quando você se quebra, você dá a Cristo a oportunidade de fazer de você um vaso novo. Quando você se quebra, você dá oportunidade ao Espírito Santo de fazer de você aquele que você deveria ser desde o princípio, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. No último domingo nós ouvimos isso. O vaso, para poder revelar o fogo, ele tem que ser quebrado. Tem muita coisa boa dentro de você. Tem essência de Cristo dentro de você. Tem fogo do Espírito dentro de você. Tem vida de Deus dentro de você. Mas o vaso precisa ser quebrado para que isso apareça. O vaso precisa ser quebrado para que isso se manifeste. Sabe, queridos, aquela mulher, ela estava ali com um propósito definido. E ela cumpriu o seu propósito. Aquela mulher derramou deliberadamente o perfume até a última gota. Não deixou nada para ela. Ela deu tudo o que tinha. Porque a sua adoração era verdadeira e autêntica. A sua adoração era sincera. Olhe para mim. Jesus ensinou a quebrar os vasos da nossa vida. Jesus ensinou a servi-lo de maneira plena. E servir ao Senhor requer uma entrega completa. Servir ao Senhor requer uma entrega absoluta. É impossível servir a Deus e não ser quebrado. Vou repetir. É impossível servir a Deus e não ser quebrado. Vou falar de novo. É impossível servir a Deus e não ser quebrado. Para servir a Ele, tem que ser quebrado. Jesus nos ensina a como nos entregar por completo. Lembra? Jesus, Ele se entregou por completo. Ele é o nosso modelo. Assim como Ele fez, devemos fazer. Jesus, Ele não foi apenas quebrado. A Bíblia diz que Ele foi também moído. Jesus virou poeira. Imagine um vaso quebrado e depois de quebrado, moído.
vira poeira, porque o que tem que aparecer não é você e eu, é só o Mestre. Que eu desapareça e que Ele cresça. Só Ele. Irmãos, não tem a ver com louvor ao homem. Pelo amor de Deus, não busque glória para si mesmo. Toda a glória que chega a nós é para Ele. Que você possa viver isso a partir de hoje. Ah, porque eu sou assim, pastora. Está precisando ser quebrado. É porque eu sempre pensei assim. Está precisando ser quebrado. É porque eu sou desse jeito, minha família é desse jeito. Quebra você e a família inteira. Quebra tudo. Ah, eu sempre falei desse jeito. Eu sempre me vesti desse jeito. Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E a essência derramada. Tem essência dentro de você, poderosa, para mudar ambientes. Mas o vaso tem que ser quebrado. Tem que ser transformado. Tem que ser feito de novo. Jesus mostrou, o sacrifício dele foi supremo. Tanto na vida quanto na morte. E você não pode esquecer disso. Olhe para mim. Não há absolutamente nada que possamos fazer. O que eu disse? Diga, não há absolutamente nada que eu possa fazer que supere o sacrifício de Cristo. Vou falar de novo, você repetir. Não há nada que eu possa fazer que supere o sacrifício de Cristo. Ele se entregou por completo. Ele se quebrou por completo. Ele foi absoluto e perfeito na sua entrega. Ele é o nosso modelo. Tem uma canção, e não é para cantar ela não. Fala assim, até do próprio Luciano Subirá, também tem um livro, e a canção do Paulo César Baruch, que diz assim, até quando eu devo servir ao Senhor? Diga comigo, eu sirvo a Ele, até que nada mais importe. Sabe quando eu devo parar? Até que nada mais importe. Eu não me importo com o amanhã. Eu não me importo com o meu nome. Eu não me importo com a minha reputação. Eu não me importo com o que vão pensar de mim. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Só me importa adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja glória e honra para todos sempre. Quero que você fique de pé. E eu quero te fazer algumas perguntas. Todo o coração, eu queria que você fechasse os seus olhos. Quero te pedir isso carinhosamente. E que de olhos fechados você possa fazer essa reflexão na sua vida. O que você tem para apresentar ao Senhor hoje? O quanto da sua vida precisa ser quebrado para ser derramado nardo puro? Como tem sido a sua entrega? Tem certeza que foi só isso que Ele te pediu? Tem certeza que você está dando tudo o que você pode? Tem certeza que Ele é o Senhor dos seus dias? Tem certeza que Ele é o Senhor da sua vida? Se Ele hoje te mandar mudar a rota da sua estrada, você é capaz de fazê-lo? Se hoje Ele chegar e falar, olha, mude todos os seus planos, porque eu tenho algo diferente para você. Se Ele hoje mandar você mudar tudo o que você planejou, porque Ele é Senhor, você faria? Entrega total e absoluta. Se quebrar e se deixar derramar por completo. Não reter uma gota sequer. Será que você tem conseguido fazer a sua entrega? Nessa noite, o meu desafio para você, igreja, é que você aprenda a quebrar o vaso. E que você deixe fluir sem ter mais o controle. E que você deixe o controle total nas mãos do Senhor. Que você deixe o Senhor tomar o controle da sua vida. E que você experimente viver dependendo completamente dEle. Exclusivamente dEle.